Bom dia, comunidade jurídica trabalhista! Vamos chegando para cá, pessoal que está do lado do caminhão, agradecendo a presença de cada um dos senhores aqui nesse ato, que marca o início de um movimento em todo o Brasil, em defesa da justiça do trabalho. Nós vamos lutar com coragem pela justiça do trabalho. Vamos ou não vamos? Nós vamos lutar com coragem, sim ou não? Obrigado. Hoje esse ato aqui é um ato em união da magistratura, dos servidores, da advocacia e do cidadão comum, da sociedade civil. Todos aqui lutando pela defesa da justiça do trabalho, pela dignidade do povo brasileiro. Eu gostaria de dar início a esse ato, convidando para abrir ela que idealizou esse movimento. Ela que chamou cada um de nós. E de pronto, a Matra 2, Sintrajude, abraçaram esse movimento. Ela, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, doutora Sara Joaquim. Obrigada. Colegas trabalhistas, vamos direto ao ponto. Qual é o sentido deste nosso encontro no dia de hoje, 21 de janeiro, em que se encerra o recesso da Justiça do Trabalho? É mostrar a grande preocupação da comunidade jurídica, dos advogados, advogadas, juízes, juízas, servidores e servidoras e trabalhadores aqui presentes. Estamos atuando em 3 frentes: no ajuizamento de ações junto ao STF para barrar, evitar, impedir o extermínio do Ministério do Trabalho, de sua estrutura e da própria Justiça do Trabalho. Mobilizar as entidades representativas de advogados, juízes, servidores e sindicatos de empregados e empregadores. Mas, sobretudo, mobilizar a sociedade brasileira e conscientizá-la através de atos e manifestações, como a que fazemos nesta manhã, para que esclarecimentos e que sejam afastados equívocos e deturpações deliberadamente feitas sobre o ordenamento jurídico trabalhista e a justiça do trabalho, que, como nós sabemos, não só garante os direitos dos trabalhadores, como também assegura condições de concorrência para os bons empregadores, aqueles que observam a legislação do trabalho. Não é certo que a justiça do trabalho seja uma justiça protecionista por si só. Nós sabemos que ela traz um equilíbrio, assim como o Código de Defesa do Consumidor e a relação consumerista, para que haja um equilíbrio entre capital e trabalho, e assim se possa decidir de forma equilibrada e mais equânime as lides que são trazidas aqui pela Justiça do Trabalho. A justiça do pobre, a justiça do hipossuficiente, a justiça daquele desconhecido em condições de trabalho, mas também a justiça do bom empregador, aquele que tem a sua marca e a sua imagem valorizadas quando observa a legislação trabalhista e previdenciária. Não há que se dizer que a justiça do trabalho ou o seu extermínio vá trazer benefícios de ordem econômica. Muito pelo contrário, sabemos do poder de arrecadação da justiça do trabalho quanto aos encargos previdenciários, muito embora isso não fosse nem necessário, porque a justiça do trabalho é um pilar do Estado democrático de direito e ela não está aqui para dar lucro, ela estará aqui para
distribuir justiça. E hoje vamos defender aquela que sempre nos protegeu, a justiça do trabalho. Muito obrigado, Sara. Passar por Farley, presidente da Amatrador. Pessoal, gostaria de novo de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. É muito importante nós unidos para levarmos uma mensagem para Brasília. O ato que é apartidário, o ato é informativo e de convencimento do governo federal. Por enquanto, ninguém está contra aqui, porque na hora, se isso se concretizar, nós vamos pedir a cada um dos advogados, a cada um dos operadores do direito, que chame aquele brasileiro, aquele que conseguiu dignidade nessa justiça do trabalho, aquele que sabe que você cuidou da vida dele. E na hora que você chamar os seus 10 clientes, falando para ele, olha, aquela justiça que lhe deu dignidade está sendo extinta pelo governo federal, a gente faz 4 milhões de cidadãos na rua pela justiça do trabalho. E nós precisamos que a advocacia trabalhista esteja empenhada nesse sentido. Aos meus colegas magistrados, nós não temos que ter medo, não temos que ter receio. Não vai ser ofício que vai acabar com o nosso movimento. O ofício serve para a instituição, não para a base da magistratura. Cada magistrado tem a sua liberdade de vir aqui e falar o que quiser e pensar como quiser. Ninguém vai pegar a gente. Ninguém mete a mão na justiça do trabalho. Ninguém mete a mão na justiça do trabalho. Nós temos que fazer um informativo para a sociedade, porque o governo Bolsonaro está cercado de pessoas que pensam na extinção da justiça do trabalho. Então nós precisamos levar o informativo do que é verdade da justiça do trabalho. Verdade. E aí eu vou chamar mais um para vocês me ajudarem. Mais um para vocês me ajudarem. Vai. Ô Bolsonaro, presta atenção. Tem mentiroso te levando em enganação. Ô Bolsonaro, presta atenção. Tem mentiroso te levando em enganação. Ô Bolsonaro, presta atenção. Tem mentiroso te levando em enganação. Valeu, pessoal, estaremos até o fim. Henrique do Sintrajude. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui unidos pela primeira vez no mesmo ato, servidores, advogados, magistrados, estudantes de direito, trabalhadores em geral e procuradores. Todos nós aqui sabemos que esse governo pretende não só extinguir a justiça do trabalho, mas o direito do trabalhador. O que está em jogo é o direito do trabalhador, o direito a férias, o direito a 13º, o direito a hora extra. O Bolsonaro, por mais de uma vez, já reivindicou a informalidade. Ele quer que nós não tenhamos direito do trabalho. Por isso é muito simbólico. A gente não pode acreditar. Começou pelo Ministério do Trabalho. No ano passado, no final do ano passado, ele ameaçou a extinção do Ministério do Trabalho. Depois de alguma resistência, ele recuou. E no dia 1º de janeiro, ele extinguiu o Ministério do Trabalho. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos, o Ministério Público e, por fim, os sindicatos. Nós vamos precisar estar unidos, unificados para resistir a mais esse ataque. E não esqueçamos, como muito bem colocou o Farley, por enquanto é só o Bolsonaro, daqui a pouco vai ser o Congresso. Senhor Rodrigo Maia, o senhor nos aguarde. O senhor Kim Kataguiri, que fica fazendo vídeo contra a Justiça do Trabalho, os senhores nos aguardem. Vai ser a maior resistência. Esse ano vai ser um ano de luta e resistência. Primeiro a Justiça do Trabalho e depois a reforma da Previdência. Por fim, eu gostaria de dizer, e talvez o mais importante, o ataque à Justiça do Trabalho não começou agora. O ataque à Justiça do Trabalho começou em 2017 com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista prometia empregos, prometia salário, e depois de 1 ano e meio não teve nenhum aumento de emprego, pelo contrário, teve redução da demanda da Justiça do Trabalho, as pessoas tendo menos acesso à Justiça do Trabalho, é isso que está acontecendo, redução de 40% e achatamento dos salários. Não vamos esquecer, temos que existir a Justiça do Trabalho,
Mas hoje tem um outro ataque que está acontecendo, que é a PEC 300, que reduz a jornada de trabalho, quer dizer, aumenta de 8 para 10 horas, isso é um absurdo. A maior conquista da classe trabalhadora, historicamente, a jornada de 8 horas está sendo ameaçada pela PEC 300. Então, camaradas, temos que nos preparar, o ano de 2019 vai ser um ano intenso de lutas. Pela justiça do trabalho, contra a PEC 300, pela revogação da reforma trabalhista. Vamos juntos! Obrigado, Henrique, do Citrajude. Agora, doutor Guilherme, pela Anamatra. Bom dia! Todo mundo animado? Nós estamos aqui para dizer que a Justiça do Trabalho tem um lugar no Estado de Direito. A Justiça do Trabalho tem um lugar no Estado Constitucional. A Justiça do Trabalho não se extinguirá. Não se extinguirá porque a Justiça do Trabalho não é este prédio. A Justiça do Trabalho não é um conjunto de papéis, de prédios, de sistema de dados. A Justiça do Trabalho somos todos nós. Nós somos a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem nada menos que 75 anos de história, de excelentes serviços prestados à sociedade brasileira. E é importante que se entenda isso e que se tenha clareza quanto a isto. E então me perguntaram, mas por que este ato agora? Porque, ao que eu me lembre, nunca se havia ouvido de um presidente da República uma palavra que pudesse significar uma ameaça à Justiça do Trabalho. Por isso nós temos que estar aqui agora. Mas também me perguntaram, o presidente do TST, em contato com o presidente da República, foi informado de que não há, de fato, este projeto. Então, por que o movimento continua? E, muito que bem, espero que isto seja a verdade e acredito que seja. Espero que tenha havido ali o entendimento de que não há projeto possível de extinção da Justiça do Trabalho. Mas, como foi dito aqui hoje, isto não começou com esta palavra. Isto vem de antes e isto não termina com este ofício. Portanto, a nossa fala não pode terminar assim. Nós temos de continuar falando, dizendo a todos quantos queiram ouvir, dizendo aos quatro ventos, a Justiça do Trabalho é um patrimônio do cidadão brasileiro. A Justiça do Trabalho é um patrimônio da civilidade. A Justiça do Trabalho é indissociável do Estado de Direito. Foi dito que a Justiça do Trabalho só existe no Brasil. Mentira! Foi dito que 98% das ações trabalhistas estão no Brasil. Mentira! Foi dito que a Justiça do Trabalho é ineficiente. Mentira! Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, concedeu a medalha ouro aos tribunais mais eficientes do país. De 30 tribunais, 17 eram tribunais trabalhistas. Trabalho de vocês, trabalho nosso, trabalho dos juízes do trabalho, dos servidores da Justiça do Trabalho, dos procuradores do trabalho, dos advogados trabalhistas. Nós estamos juntos nesta luta. A Justiça do Trabalho não será extinta. Senhores congressistas, não há Estado de Direito sem Justiça do Trabalho. Senhor congressista, não há direito sem justiça trabalhista. 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 Muito obrigado, gente. Juntos na luta. Agora, com a palavra, esse nosso parceiro de primeira hora, junto
junto comigo, com a associação, com a Matra, com o Sintrajude, o doutor Fábio Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Bom dia a todas e a todos! Linda bandeira! Uma salva de palmas para a nossa Justiça do Trabalho! Os ataques à Justiça do Trabalho começaram em 2017 com a reforma trabalhista do governo Temer. O atual governo indica que vai aprofundar a reforma para atender os interesses do mercado financeiro, da Fiesp e da Febraban. Os sinais foram, primeiro, a extinção do Ministério do Trabalho e agora a ameaça, a extinção da Justiça do Trabalho. Tanto o Ministério do Trabalho como a Justiça do Trabalho são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social deste país. O fim dessas instituições resultará no empobrecimento dos trabalhadores e o desequilíbrio social que não interessa uma sociedade democrática. Além disso, o governo ameaça reduzir os direitos trabalhistas com a PEC 300 e a carteira verde e amarela. Nós, o sindicato é contra as medidas porque elas atacam o direito do trabalho. Sem direito do trabalho, não há justiça do trabalho. Por fim, todos esses atos estão na mesma direção. Ou seja, o fim dos direitos trabalhistas, o fim dos direitos sociais. Portanto, o sindicato defende a unidade da advocacia, juntamente com os servidores, com a magistratura e com toda a sociedade, para defender a justiça do trabalho e o direito do trabalho. Justiça do trabalho, sim! Direito do trabalho, sim! Retrocesso, não! Muito obrigado, Farley. Fábio. Pessoal, contextualizando, tá passando aí o bandeirão. Depois a gente vai pedir para o pessoal recolher o bandeirão e colocar ele virado para nós aqui para poder sair na foto. Importante destacar que hoje tem gente presente de todo o estado aqui. Vieram ônibus de Campinas, de Guarulhos, dos fóruns da Zona Sul, dos fóruns da Zona Leste. Quem é do fórum da Zona Sul aí? Quem é do fórum da Zona Leste? Boa! Tem gente de Santos aí? Franco da Rocha! Mariporã! Americana! ABC! ABC tem Piracicaba! Pindamonhangaba! Guarulhos! Isso aí, pessoal, o ato tá bonito, tá lindo. Quem é de São Paulo aí? Quem é de São Paulo? É isso aí. Vamos lá, galera, todo mundo junto na resistência desse mais um ato. Eu queria chamar aqui a doutora Patrícia Maeda, presidente do Amatra 15, com vocês. Bom dia, pessoal. Esse ato está sendo um ato muito lindo, muito importante na história desse país. Mas, infelizmente, ele não deveria acontecer. Por que ele não deveria acontecer? Porque jamais devia se cogitar a extinção da Justiça do Trabalho, que está intrínseca à formação do Estado Democrático de Direito. É o local onde a população encontra algum sentido de justiça. Por que nós estamos sofrendo isso agora? Temos que refletir. A Justiça do Trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Daí a sua importância. E a população perder a sua noção de cidadania vai nos levar ao quê?
Nós temos que lutar pela justiça do trabalho, por todo o sistema de justiça trabalhista, pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e que os nossos advogados continuem muito atuantes, porque é com essa força que nós vamos seguir adiante e vamos fazer a resistência a tudo isso. Muito obrigada! Valeu, obrigado, doutora Patrícia. Agora aí é nosso bandeirão. Agora para tirar as fotos aí, que agora tá... Estica, por favor, gente. Alguém segura um pouco, estica só para tirar uma foto bonita aí. Vai sair todo mundo, o pessoal de fora. Tá? Deixar registrado o símbolo desse ato, o primeiro ato em defesa da justiça do trabalho. Agora eu passo a palavra para o doutor Souto Maior, representando o GPTC, o Grupo de Estudos Capital e Trabalho. Bom dia! Muito lindo este ato, parabéns a todos que estão presentes, todas e todos, aos organizadores. Eu vou falar em nome do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, que é um grupo institucionalizado nas faculdades de Direito da USP, da Universidade Federal de Lavras e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é composto por quase 300 pesquisadores e pesquisadoras nas temáticas ligadas ao direito do trabalho. Este grupo apoia integralmente este ato, que inaugura este enorme movimento em defesa dos direitos sociais, da justiça do trabalho e da ordem democrática do Brasil. E o faz por entender ser fundamental e bastante oportuna uma união para a defesa desses valores. Por ser contra o revisionismo histórico que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Por compreender a importância dos direitos trabalhistas na promoção da melhoria da condição social dos trabalhadores e no combate a todas as formas de discriminação e preconceito. Por constatar a relevância histórica da justiça do trabalho e da advocacia trabalhista na aplicação desses direitos. Por considerar que os ataques aos direitos sociais e a todas as instituições concebidas constitucionalmente para sua aplicação são uma afronta à Constituição Federal e representam uma grave ameaça à democracia. Por tudo isso e muito mais, estamos juntos nessa luta. E esse ato é só o começo. Força aos direitos sociais. Viva a justiça do trabalho. Viva a advocacia trabalhista. Viva o Ministério Público do Trabalho. Viva o Ministério do Trabalho. Não ao retrocesso. Retrocesso, não. Obrigado, professor, doutor Souto Maior. Passando agora para a nossa colega Magda, que está representando o Fórum contra as Terceirizações e o CESIT. Bom dia. Bom dia. Eu estou saindo de uma cirurgia cardíaca, então eu vou falar despacito, tá? Para que todos compreendam. Eu estou aqui, agradeço muito aos organizadores a possibilidade de estar nesse momento histórico aqui em São Paulo, né? Na cidade que me acolhe, eu sou gaúcha, para poder, em nome do GT Reforma Trabalhista do CESIT. O CESIT é o Centro de Estudos Sindicais da Unicamp. Eu integro esse centro como pesquisadora. E também o Fórum contra a Terceirização, que é um fórum nacional constituído... Som. do qual nós integramos a coordenação. Eu quero dizer da importância desse ato. Sou desembargadora aposentada e trabalho com o direito do trabalho há 30 anos
e conheço a importância dessa tela pública de proteção social ao trabalho, que integra, que agrega, que unifica. Esta luta é uma luta de todos nós e não há direito sem luta e sem organização. Daí a importância desse ato, para que mesmo que seja uma ameaça, compreendamos a lógica dos atos que estão sendo praticados. Estamos vivendo um momento de grande retrocesso, de grande regresso, em que a aposta nas políticas públicas é uma aposta dita atrasada e uma aposta relegada por aqueles que entendem que o encontro livre de vontades iguais é o produtor da norma trabalhista. Nós somos contra essa afirmação, nós somos a favor de uma regulação pública universal que integre os trabalhadores, nós somos a favor do Ministério Público do Trabalho, nós somos a favor do Ministério do Trabalho, nós conhecemos a lógica fundacional da Justiça do Trabalho e sabemos que uma sociedade democrática sem instituições públicas é uma sociedade que não se efetiva do ponto de vista social. Nesse sentido, vamos à luta unificados, abandonando as nossas pequenas divergências ideológicas que possam existir, para que possamos unificadamente resistir contra esta avalanche. É uma avalanche que vem de fora, mas que encontra aqui condições materiais para se desenvolver, dada a existência de um bando de jagunços que não querem a lei. E a lei é a Constituição da República. Somos Antígonas. E como somos Antígonas, fazemos uma chamada aos nossos companheiros para invocarmos o justo por natureza. E neste momento, o justo por natureza é a Constituição da República de 1988, o pacto possível e que elevou os direitos dos trabalhadores à condição de direitos sociais fundamentais. Estamos juntos, estamos nessa, não a barbárie, não a retrocesso, não a PEC 300, não a emenda 45, e sim a Justiça do Trabalho, as instituições públicas e aos sindicatos, que são a voz dos trabalhadores e que também produzem políticas sociais públicas extra-mercado. Muito obrigada. Muito bom. Eu gostaria de chamar agora para falar pela CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, Walter Vectori. Companheiros e companheiras, advogados e advogadas, magistratura trabalhista, companheiros funcionários desta instituição, o eixo sindical dos advogados aqui se completa com esta fala em nome da Confederação Nacional dos Advogados, delegação que recebi do seu presidente, Carlos Alberto Schmidt de Azevedo. A Federação Nacional dos Advogados e o sindicato já falou, a federação vai se pronunciar logo mais. Tomamos a iniciativa pioneira de impugnar o extermínio do Ministério do Trabalho, que é o prenúncio do propósito deste governo confuso que ora se instala de extinguir a Justiça do Trabalho. Temos jurisprudência a respeito, companheiros. No primeiro surto neoliberal, nos idos de 98, a classe jurídica se movimentou, a OAB à frente, com as confederações de trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores, todos unidos numa grande passeata que saiu da Avenida Ipiranga, nas antigas juntas, parou em frente ao Tribunal Regional do Trabalho na Consolação, e num carro de som como esse, desceu o presidente da casa, que era o juiz Floriano, e se pronunciou contra o fim da Justiça do Trabalho, contra o fim da unicidade sindical, contra o fim do imposto sindical, contra o fim dos sindicatos. Aqui vejo, companheiros, representantes da massa sindical e
das instituições nacionais que representam os trabalhadores. O tempo é curto, não dá para enunciar totalmente. Diviso também, prestigiando o ato, o engenheiro arquiteto Décio Tosi, autor deste projeto, que é um projeto exemplar de prédio de Fórum Trabalhista. Está em Genebra em exposição, premiado. Finalizado para concluir. Companheiros, quero concluir o seguinte: em nome do antifascismo é que estão propondo o fim da justiça do trabalho. É de se perguntar quem é fascista. O primeiro orador que assumiu esta tribuna disse que Pinochet, no seu primeiro ato, extinguiu a justiça de trabalho chilena. Quero relembrar aos companheiros que o primeiro ato de Mussolini, depois da marcha sobre Roma, foi extinguir os Proviviri, que era a justiça do trabalho italiana, fundada nas tecelagens de Como, a indústria da seda de Como. Então, quem é fascista? O presidente está lá em Davos, nesse momento. Que ele nos responda, que ele nos assegure que a justiça do trabalho é intocável, é instituição imorredora do povo brasileiro, fundada por Getúlio Vargas, que também fundou a Ordem dos Trabalhadores do Brasil. Viva a justiça do trabalho, tenho dito. É isso aí, pessoal. Gostaria de chamar agora Tiago Duarte, representando os oficiais de justiça, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça daqui de São Paulo. Bom dia a todo mundo. Tem oficial de justiça aí ou não? Ah, a faixa tá ali. Tem servidor da Justiça do Trabalho aí ou não? Muito bem, gente. Sou Tiago Duarte, presidente da Associação dos Oficiais aqui do TRT da 2ª Região. Na última quinta-feira tivemos uma assembleia e entre vários pontos que a gente debateu e discutiu depois de 4 horas, um dos pontos foi nos somar a esse movimento em defesa da justiça do trabalho. E aí cabe uma reflexão do porquê a justiça do trabalho, porquê o sistema de justiça laboral, que tem sindicatos e associações, que tem o MPT, que tem a advocacia trabalhista e que tem os servidores e servidoras e a magistratura do trabalho, incomoda tanto uma parte da sociedade. Vale a gente pensar um pouco sobre isso. E um dos motivos talvez principal é que o ramo da justiça do trabalho é o único especializado que distribui renda nesse país. É o único ramo que tem um papel social perante a sociedade. É um ramo que faz uma pacificação histórica entre a classe trabalhadora e os empregadores. É um ramo que garante os direitos trabalhistas quando eles são desrespeitados durante o pacto laboral. Então, quando querem dizer em acabar com a justiça do trabalho, eles na verdade estão querendo acabar com tudo isso que representa esse sistema de justiça laboral. Por isso nós, oficiais de justiça, somos contra a extinção da justiça do trabalho, e não só contra, mas pelo fortalecimento desse sistema de justiça, para que tenha mais orçamento, para que seja reconhecido o MPT, que não seja extinto, para que os sindicatos e associações participem livremente. Por isso nós estamos em apoio. Essa é uma primeira atividade de muitas outras que terão em defesa da justiça do trabalho. Estamos juntos. E para finalizar, queria deixar claro que esse ato é um ato suprapartidário. Vou reforçar, independente de que cada um aqui tenha votado nas eleições de 2018, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa luta é de todos nós. Chegue mais, tamo junto. Obrigado, gente. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui Oscar Azevedo, representando a Federação Nacional dos Advogados. Colegas, magistrados e servidores, sindicatos e trabalhadores, a simbologia deste ato é por demais expressiva. Durante o ano de 2018, nós advogados nos omitimos em assumir a liderança dos questionamentos à reforma trabalhista. Lamentavelmente não fizemos o nosso dever de casa, porque nós advogados sempre estivemos nos movimentos importantes da história do mundo. No Brasil lutamos pela República, lutamos pelo fim da escravidão,
lutamos contra as ditaduras que se instalaram nesse país. E agora, mais uma ditadura se anuncia recair sobre nós. Nós vemos leis serem deliberadas nas sombras, leis serem discutidas em pequenos grupos, cujos interesses são solapar os direitos do povo brasileiro. O povo brasileiro é o que sofre uma das piores divisões de renda do mundo. E o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Agora mesmo nós estamos vendo uma lei da reforma da Previdência feita com o sentido de retirar trabalhadores que estão afastados para colocá-los na ativa sem condições de saúde. Nós estamos vendo declarações e articulações que já levaram, num primeiro momento, no primeiro dia do ano, ao esquartejamento, à desestruturação do Ministério do Trabalho. E agora nós vemos sobreparar sobre todos nós, brasileiros que recorremos à Justiça do Trabalho, a ameaça da sua extinção. A justiça que combate o trabalho escravo, a justiça que combate o trabalho infantil, a justiça que combate o trabalho informal, o subemprego, e a justiça que é a redenção da classe trabalhadora. Nós precisamos estar unidos, advogados, juízes e servidores, para chamar para esta luta os trabalhadores do Brasil, para chamar a responsabilidade os deputados e senadores. Não podemos permitir que nenhuma reforma de nenhum setor estratégico para a população brasileira seja feita entre quatro paredes, sem a participação popular do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui para dizer hoje, continuar dizendo sempre, a justiça do trabalho é sagrada e ninguém tocará nela sem responder duramente a resposta do povo brasileiro. Continuem todos unidos. Tiradentes, aquele herói enfurecido de fúria santa, dizia: se todos quisermos, podemos fazer desse Brasil uma nação. Vamos fazê-lo. Obrigado. Isso aí, muito obrigado. É com muito orgulho, eu gostaria de chamar aqui a doutora Catilsta, presidente da AJD, Associação dos Juízes para a Democracia. Bom dia a todos. No momento em que se pugna pelo fim da corrupção, pela legalidade, pela administração, pela lisura da administração, agora eles estão falando que querem extinguir a Justiça do Trabalho, justamente o ramo do Poder Judiciário que nunca se corrompeu. Nós, a Justiça do Trabalho, nós assistimos contra o poderio econômico. Acabar com a Justiça do Trabalho, vai acabar com a advocacia trabalhista, MPT, servidores. E nós estamos aqui para defender os direitos dos trabalhadores. Aqui na Justiça do Trabalho, vem quem não recebe nem ao menos as suas verbas rescisórias. São pessoas que estão passando fome, que não tem nem dinheiro para vir aqui pagar uma passagem de ônibus, para vir às audiências trabalhistas. E eles querem acabar com isso, transferir a Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, para uma justiça que não é tão séria quanto a Justiça do Trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. O CNJ em inúmeros dias que a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere. Nós arrecadamos imposto para o governo. Quantas guias de INSS, imposto de renda, nós assinamos alvarás todos os dias para o governo. Nós estamos aqui contra o poder econômico. Valeu. Obrigado. Por isso que eu tenho falado para vocês. Ela deu as informações verdadeiras da Justiça do Trabalho. E a gente tem que fazer em Brasília ouvir aquilo que eu falei para vocês. Não é isso? Vamos lá então. Ei, Bolsonaro! Vamos lá. Todo mundo, vamos comigo, vai. Me ajuda aí. Tá difícil o negócio, hein? Ô Bolsonaro, presta atenção. Tem mentiroso te levando em enganação. Ô Bolsonaro, presta atenção.
Tem mentiroso te levando em enganação. Ô Bolsonaro, presta atenção. Tem mentiroso te levando em enganação. Falou, galera! Agora que vai falar nosso colega Antônio César, da Matra 14, veio de Rondônia aqui para prestigiar São Paulo e na luta pela justiça do trabalho. Obrigado, meu amigo Farley. Eu venho aqui de Rondônia, sou juiz em Rondônia, também trabalhei no estado do Acre e venho trazer um clamor do povo amazônida. Só quem não nos conhece pode falar mal da justiça do trabalho. Eu já recebi trabalhadores que passaram 3, 4 dias de barco em busca de falar com o juiz do trabalho, na esperança de ter seu direito garantido. 58% das nossas ações dizem respeito a direitos básicos do trabalhador que não foram cumpridos. Ora, passar nosso trabalho para uma justiça que está mais sobrecarregada de trabalho seria trazer prejuízo aos trabalhadores. Eu, que falo pelo povo de Rondônia e Acre, digo que não podemos nos dar ao luxo do retrocesso. Nós somos importantes. Quem estiver falando mal da gente, que passe um dia na sala de audiência conosco, que acompanhe nosso trabalho, que veja o que nós fazemos diuturnamente em favor do trabalhador, mas não só deles. Nós trabalhamos também pelo empregador. Sem nós a garantir a execução das normas, correremos aí com certeza a uma corrida para descumprir direitos. E isso é em prejuízo de todos. Nós somos importantes não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores. Não ao retrocesso. Que todos escutem isso. Nós somos importantes. Venham até nós e nos conheçam antes de falar mal de qualquer membro do Poder Judiciário, da Advocacia Trabalhista e do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Vamos juntos! Muito obrigado, doutor. Para quem não sabe, o Estado de São Paulo, a Justiça do Trabalho em São Paulo é constituída de 2 tribunais. Aqui em São Paulo, na capital, TRT2, e todo o interior, TRT15. Gostaria de chamar aqui o presidente do Sind15, que responde pelo TRT15 e pelos servidores. Aristeia, é contigo. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Saudar aqui os servidores da Justiça do Trabalho, que tem uma tradição de luta em conjunto com os servidores do Judiciário Federal. Já é uma categoria de luta, tem conseguido algumas conquistas, mas nesse momento temos que nos voltar para defender esse ramo da Justiça do Trabalho, que é um dos ramos mais importantes, como já foi dito, não só pelo que ele representa dentro do Poder Judiciário especializado, mas também pelo que ele representa no conjunto do Judiciário desse país e pela face social que ele aplica todo dia, em cada vara, em cada mesa de audiência. Portanto, os servidores, como representante dos servidores, queremos agradecer à Associação dos Juízes, à Associação dos Advogados, à sociedade em geral, uma vez que essa luta já teve outros episódios. Em 98 já houve uma tentativa e nós resistimos e conseguimos com que a justiça se mantivesse. Agora estamos assistindo novamente esse movimento que começa em 2016 com corte brusco orçamentário, 2017 com a reforma trabalhista e agora a tentativa desse governo de levar a barbárie, que é nivelar a informalidade. Portanto, servidores, presente na luta em defesa da justiça do trabalho. Muito obrigado, Aristeia. Hoje nós temos presentes aqui diversas entidades da academia também, estudantes e professores. Representando o Departamento de Direito do Trabalho da USP, gostaria de chamar o professor Otávio Plínio e Silva. Bom dia a todos e todas. Eu não poderia deixar de comparecer em nome do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP para trazer o recado da academia. O professor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, nosso chefe do departamento, me solicitou que comparecesse
E lembrar-se aqui algo que é fundamental. O nosso departamento foi criado pelo professor Cesarino Júnior. E Cesarino Júnior defendia a criação da Justiça do Trabalho em 1939. E ele mesmo reportava numa reportagem do jornal O Globo, em 1954, que já havia proposta de extinção da Justiça do Trabalho. Então vejam, meus amigos, minhas amigas, essa luta pela manutenção da Justiça do Trabalho é algo permanente. Sempre vai ter alguém interessado em acabar com a Justiça, mas é isso que vai fazer com que ela permaneça, que vai fazer com que ela cumpra o seu papel fundamental dentro das instituições nacionais. Quer dizer, a Justiça do Trabalho segue e seguirá sendo indispensável. Não adianta imaginar que, extinguindo a Justiça do Trabalho, vão acabar os conflitos trabalhistas. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Não vai acabar o capitalismo, o capitão não vai conseguir acabar o capitalismo aqui. Então ele não vai acabar com a Justiça do Trabalho. Muito obrigado a todos e todas. Na nossa luta, na resistência, temos servidores, temos advogados, temos magistrados, temos vários trabalhadores, os trabalhadores terceirizados, trabalhadores concursados. E nessa resistência também temos o Ministério Público do Trabalho. Eu gostaria de chamar aqui, representando a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Gisele Oliveira. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ela apoia o movimento de defesa da Justiça do Trabalho e se junta às demais pessoas que aqui estão presentes, aos advogados, aos auditores, aos sindicatos, aos trabalhadores. É muito importante a continuidade da Justiça do Trabalho. O fim da Justiça do Trabalho, ela traz um retrocesso social não apenas para a organização judiciária, mas aos próprios direitos sociais. A própria Constituição, né, federal, ela traz a necessidade de se tutelar os direitos sociais. E a Justiça do Trabalho, ela tem brilhantemente realizado esse trabalho ao longo dos últimos anos. Então, assim, como procuradora do trabalho e associada, a gente veio aqui falar da importância e da manutenção da Justiça do Trabalho, porque sem ela os direitos sociais, eles irão com certeza sofrer um retrocesso social incalculável. E diferente do que muito se disse, existem algumas inverdades, como a Justiça do Trabalho não é apenas presente aqui no Brasil, mas em diversos países ao redor do mundo. Então, obrigada a todos aqui que se fizeram presentes. É muito importante todos se unirem na defesa da Justiça do Trabalho. Obrigada. Gostaria de chamar agora representante da OAB, daqui de São Paulo, doutora Ana Amélia. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de informar que a OAB, através do seu conselho e da diretoria, por unanimidade, decidiu pela luta na manutenção da Justiça do Trabalho. A OAB de São Paulo entende que é um direito essencial e constitucional da democracia e do Estado de Direito. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a todos para uma audiência pública, dando continuidade aos atos da Justiça do Trabalho, pela defesa da Justiça do Trabalho, amanhã, às 13h30, na sede da OAB de São Paulo. Muito obrigada e a luta continua. É isso aí. Como está o pessoal de Guarulhos aí? É isso aí. Boa. Gostaria de chamar agora, representando a OAB de Guarulhos, Dr. Eduardo Ferrari. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É isso aí. Desde o primeiro momento que soubemos que havia um movimento, uma fala, seja o que for, nos colocamos à disposição, porque somos defensores da democracia, defensores da cidadania. O Estado democrático de direito deve prevalecer, e é nossa obrigação. Essa união é maravilhosa, é bela, e deve assim prevalecer. OAB Guarulhos à disposição,
à frente de qualquer movimento em favor da justiça trabalhista. A justiça trabalhista é uma justiça poderosa, uma justiça que não deve retroceder, porque se retroceder, o prejuízo é nosso, o prejuízo é de todos. Por isso, vamos adiante nesse movimento, vamos passar adiante, vamos levar adiante. OAB Guarulhos aqui presente em peso, agradeço a presença de todos. Tivemos uma série de dificuldades para chegar aqui, mas mesmo assim chegamos. Abner, por favor. Guarulhos em defesa da justiça do trabalho. Servidores, magistrados e advogados, todos juntos, porque essa justiça do trabalho não é do advogado, não é do servidor, é da cidadania, é da população. E juntos vamos defender a justiça do trabalho. Obrigado! Não vamos dar espaço, vamos nos resistir, vamos à frente. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Essa energia é fundamental. A unidade é a nossa construção. Só explicando, a ideia é nossa, a gente tem várias entidades aqui ainda para falar. É importante que todos nós permaneçamos durante todo o ato até o final. Ao final do ato, a gente quer fazer um ato simbólico em defesa do fórum e depois a gente vai soltar como simbologia do início da nossa campanha em defesa da justiça e do direito do trabalho. Como simbologia, iremos soltar vários balões ao final do ato. É uma simbologia ao início. A gente sabe que só o dia de hoje não basta para a resistência pelo direito do trabalho. Gostaria de chamar, representando o IPEATRA, que é o Instituto de Pesquisa da Magistratura e do Ministério do Trabalho, Adriane Reis. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui em nome do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho. O Instituto reúne procuradores e juízes do Brasil inteiro e nós apoiamos a justiça do trabalho. Nós queremos que a justiça do trabalho se fortaleça, se consolide como uma justiça essencial para a defesa dos direitos sociais e para a produção de uma sociedade muito mais equilibrada. A economia, ela tem as suas crises e ela necessita de decisões céleres e decisões especializadas. Então, é essencial manter a Justiça do Trabalho como órgão competente de análise, porque é um órgão especializado na análise das questões trabalhistas e na defesa dos direitos sociais. Direitos sociais que interessam a todos, trabalhadores, empregadores e o governo brasileiro. É isso, obrigada. Obrigado, doutora. Passando agora aqui para o Lívio. Antes, aqui o Farley vai fazer uma... Vamos fazer Brasília ouvir. Vamos lá, gente. Jair Bolsonaro, o brasileiro quer justiça do trabalho. Jair Bolsonaro, o brasileiro quer justiça do trabalho. Jair Bolsonaro, o brasileiro quer justiça do trabalho. Valeu, galera! Passando aqui pro Lívio, gente, ex-presidente da Associação de Advogados Trabalhistas aqui. Vai lá, Lívio. Olha, gente, Deus deu um sol pra gente combater a sombra, pra gente combater as trevas. Vem, sol, porque esse povo quer sol. Nós somos brasileiros. Eu queria dizer o seguinte: desde que eu me formei em 81, é esse mesmo papo de acabar com a justiça do trabalho. Empresários desonestos, governo desonesto, gente que quer acabar com a democracia. Bom empresário não tem medo da justiça do trabalho. Bom governante não tem medo da justiça do trabalho. Agora, eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a justiça do trabalho. Quer dizer, relação entre capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não, não. Nós advogados, nós juízes, nós servidores, nós brasileiros temos um pacto de amor pela justiça mais competente do Brasil, mais lucrativa, mais produtiva e a advocacia trabalhista de quebra mais sofisticada. Eu queria deixar um abraço a todos e dizer o seguinte: Queiroz, avisa o homem que nós vamos lutar pela justiça do trabalho. Viva a justiça do trabalho!
Gostaria de chamar aqui, estudante de Direito do Largo São Francisco, da USP, representando o 11 de agosto, Renato Eidman. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos, bom dia a todas. Estou aqui falando em nome do Centro Acadêmico 11 de agosto para dizer que assim como a gente esteve ao lado do povo na ditadura 64, assim como a gente esteve ao lado do povo quando o governo Temer baixou a reforma trabalhista, nós vamos estar ao lado do povo agora para defender a justiça do trabalho também. Os estudantes estão aqui para declarar o seu apoio, em conjunto com a faculdade, em conjunto com a academia, à existência do Ministério do Trabalho, à existência da Justiça do Trabalho e contra as ações do governo Bolsonaro. E nós temos que ter clareza na hora de dizer, nós temos que saber falar com o povo e dizer que Bolsonaro é um mentiroso. O Bolsonaro ganhou a eleição através de mentiras. E não é só de mentira de WhatsApp, de mamadeira de piroca, de fake news que eu tô falando, não. É também através de mentira, falando que ele ia melhorar a vida do povo brasileiro, acabando com a corrupção, acabando com a suposta mamata que ele fala. E agora, 30 dias de governo Bolsonaro, e tudo que a gente vê por aí é corrupção, corrupção e corrupção. São 30 dias de governo e agora a gente tem que estar junto para defender a justiça do trabalho, para defender o trabalhador. E a gente precisa ter clareza na hora de falar com o povo, que o Bolsonaro não só é corrupto, o Bolsonaro não resolve a vida do povo. O Bolsonaro ajudou a passar a reforma trabalhista, o Bolsonaro está passando a reforma da Previdência, e agora o Bolsonaro quer acabar com a justiça do trabalho. Nós não podemos deixar isso. Nós temos que aprender a conversar com o povo para dizer, justiça do trabalho vai ficar. Justiça do trabalho é importante porque o trabalhador precisa dos seus direitos, o trabalhador tem o direito de ter uma justiça célere, tem o direito de receber, tem o direito de ser tutelado aquilo que ele tem direito. Tem direito a receber seu salário, tem direito a receber tudo aquilo que a CLT prevê. Então, muito obrigado, tamo junto, justiça do trabalho fica. Boa, Renato, valeu. Pessoal, dando continuidade ao nosso ato, a gente já quer ir distribuindo as nossas bexigas, tá? Então a gente vai pedir pro pessoal ir distribuindo, e aí todo mundo pega a bexiga e segura ela. Vamos soltar as bexigas todos juntos de uma vez. E depois das bexigas a gente faz o ato simbólico em defesa do fórum. Gostaria de chamar José Osmir para representar a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui como funcionário público, representando todas as áreas da administração pública, para defender a manutenção da justiça do trabalho, tendo que a justiça especializada do trabalho, tais como as demais justiças especializadas, a justiça militar e a justiça eleitoral, são necessárias como ramo de especialidade para atuação dentro das suas atividades. O trabalho no Brasil tem que ter uma manutenção constante de uma justiça séria e comprometida com a hipossuficiência daqueles que desenvolvem suas atividades laborais e muitas vezes são explorados pelo capital que não sente nem um pouco de compaixão com o trabalhador que labuta no seu dia a dia para apenas conseguir o resultado do seu sustento e de sua família. Em razão disso, quero aqui parabenizar a organização desse evento aqui em São Paulo e parabenizar também as centrais sindicais que aqui estão presentes, a CGTB, a central sindical, nova central sindical e todas as centrais que empenharam em divulgar esse evento para que ele seja grandioso e que comece aqui a nascer uma revolta popular no sentido de manutenção da justiça do trabalho como a principal da justiça social desse país. Obrigado a todos. Muito obrigado, amigo. Ó, gente, o bandeirão, se quiser trazer para cá, para passar até ali ao final do ato e voltar, por favor. Pessoal do bandeirão, vamos esticando. Agora o Daniel, doutor Daniel Souza pela MAT, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Que honra imensa participar desse momento histórico em prol da manutenção da justiça do trabalho. Estou aqui para representar o MAT, inicio saudando aí as entidades que concorreram para celebrar este importante ato em defesa da justiça do trabalho e dos direitos sociais. Saúdo também meus colegas advogados e advogadas, magistrados, procuradores do trabalho, servidores e partes processuais, em especial a minha subseção da OAB de São Miguel Paulista,
na pessoa do presidente Dr. Carlos Augusto Costa. Minhas senhoras e meus senhores, querem acabar com a justiça do trabalho. Repito, querem acabar com a justiça do trabalho para fragilizar mais ainda a relação capital e trabalho, o que resultará em gravíssimo retrocesso institucional. E quem são os interessados? Com certeza não são os trabalhadores e os empregadores sérios que cumprem suas obrigações trabalhistas. Essa sórdida ideia já vem de longe e não se pode esquecer dos trágicos efeitos da reforma trabalhista, que longe de criar os 2 milhões de empregos tão alardeados pelo ex-governo Temer, falácia que foi propagada a 4 ventos pela grande mídia, ocasionou uma crescente informalização do trabalho com a ascendência impressionante dos bicos, tão lindamente nominados de trabalho intermitente. Pois é, meu pessoal, pois é, senhoras e senhores, a hora é agora, nós estamos aqui para fazer a diferença. Viva a justiça do trabalho! Viva a advocacia trabalhista! Pessoal, segurem as bexigas até o final, que nós vamos fazer a soltura todos juntos. Vou pedir para todos que postarem em redes sociais, colocarem a hashtag Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho, para fazer as redes sociais bombarem mais o nosso evento. Agora quem vai falar é a querida Tainã Góes, pela Rede Feminista de Juristas. Olá! Boa tarde a todos e a todas. Eu queria aqui dar um breve recado, reafirmando o compromisso da Rede Feminista de Juristas com a Justiça do Trabalho. Em 2017 já fizemos uma grande campanha contra a reforma trabalhista, porque nós, feministas e o movimento social de mulheres, entendemos que todo o desmonte da justiça do trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. Portanto, acreditamos na suma importância de não nos omitir nesse momento histórico, pois qualquer omissão pode ser muito cara para o futuro do nosso país. Estamos aqui com compromisso em defesa da Constituinte de 88, do Pacto Social Democrático e pela justiça de verdade para todos e para todas. Vamos juntos, sem medo de lutar! Gostaria de agradecer a presença da Matra 9, pessoal de Paraná. Obrigado pela presença. Venho também prestigiar o nosso ato aqui em defesa da justiça do trabalho. Agora a palavra vai ser passada para o Dr. Eliseu. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar as inúmeras centrais sindicais que se fizeram presentes aqui. Isso é uma demonstração de que nós só vamos ter êxito quando nós mobilizarmos o conjunto da sociedade brasileira. O que está acontecendo no Brasil não é um acaso. O que está acontecendo no Brasil não é que o presidente não sabe o que estão informando para ele. O que está acontecendo no Brasil faz parte de um grande jogo contra a população brasileira. Iniciou-se com o fim do Estado Democrático de Direito, quando nós vimos colegas nossos, advogados, tendo seus escritórios invadidos sem mandato por cumprir a única sua determinação constitucional, que é advogar, que é representar o interesse de qualquer pessoa no Brasil. O que nós estamos vendo no Brasil coroa, na verdade, uma investida contra os trabalhadores, não só do nosso país, mas em nível mundial. Cada vez mais o capital investe contra o trabalho. Só existe uma forma de nós conseguirmos obter vitória, presidente Lívio e presidente Sara. É com a união de toda a advocacia. Nós precisamos de todos os advogados. Nós precisamos de toda a sociedade. Nós precisamos de todos os trabalhadores. E é preciso dizer, é preciso denunciar aqui, neste ato, que os mais prejudicados, as pessoas que serão mais prejudicadas, são justamente a população mais pobre, em particular o povo negro, que é a maioria assalariada desse nosso país. Por isso eu queria aqui agradecer a participação de todos. Nos 30 segundos que me resta, dar um abraço em nome de um grande advogado aqui, o Catal, um advogado que representa
os advogados mais experientes, mais antigos aqui da Justiça do Trabalho, tá aqui na nossa frente, tá cá, ó. É em nome seu, do Sindicato dos Advogados. A sua luta na época da ditadura não vai ser em vão. Nós vamos defender a Justiça do Trabalho, juntos. Muito obrigado. Alô, meus amigos, obrigado, doutor. Rapidinho, olha, eu vou anunciar agora o próximo orador. Eu queria que vocês soubessem pouquíssimas coisas. Não soltem esses balões agora. Daqui a pouco, quem estiver aqui, o Henrique, o Moisés ou o Afonso, nós vamos convocar vocês todos ali para dentro, para que nós juntos nos deem os braços e soltar somente ali atrás essas bolas que representam esse ato em defesa da Justiça do Trabalho. Outra coisa, não adianta a gente só falar aqui. O que nós precisamos é que vocês se fotografem as palavras de ordem e bombem as suas redes sociais. Porque se cada um aqui tiver 5.000 amigos, nós vamos atingir um número maior de pessoas. Eu quero agora chamar Dr. Darcio Barbosa, que é diretor da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados, do qual eu peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. Em nome de um juramento que prestamos como advogado, defendendo o artigo 92 da Constituição da República do Brasil, nós da Associação Brasileira de Advogados estamos aqui e já conclamamos todo o povo brasileiro, toda a advocacia, para o próximo dia 5, em Brasília, fazer o mesmo ato, engrossar para prestar esse movimento da defesa da advocacia e da Justiça do Trabalho. Que a Justiça do Trabalho nunca morra, pois ela enobrece a cidadania e traz paz ao cidadão. A ABA com vocês. Muito obrigado a toda a coordenação do movimento. OAB Tatuapé, doutora Rosa Matheus. A OAB Tatuapé comparece neste ato em favor desta causa contra a extinção da Justiça do Trabalho. Não é possível, um equívoco, achar que vão ser criados empregos com a extinção. A OAB como um todo está contra este ato, em favor da justiça, em favor dos advogados trabalhistas. Não é possível, é um equívoco essa situação. Não só a OAB Tatuapé está contra a extinção da justiça, mas também contra a PEC 300. Vamos todos comparecer amanhã na nossa audiência pública que a OAB vai promoverá. Todos unidos contra este ato. Vamos também a Brasília, vamos unir forças. Não é possível se admitir uma situação dessa em favor dos advogados da Zona Leste, do Tatuapé, contra qualquer ato de extinção e contra o exercício da advocacia. Viva o Tatuapé! Viva a Zona Leste! Viva a advocacia! Dr. Luiz Carlos Mon, representando a ABRAT. Companheiros, falo em nome da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que tem aqui diretores presentes, que apoia vivamente esse ato e que faz de mim portador de enormes congratulações aos organizadores desse evento, que é replicado em 41 cidades do Brasil pela ABRAT no dia de hoje. É imprescindível que nós saibamos que esse é um momento inicial. Esse é um momento em que nós somos convocados para que nós mantenhamos de um modo permanente, altivo, diligente, essa união que hoje aqui se estabelece, porque nós teremos 4 anos de sucessivos ataques contra as instituições de defesa dos direitos sociais. E contra essa avalanche de propostas redutoras dos direitos sociais é que a ABRAT se irmana às suas 24 entidades
a ela filiadas, entre as quais a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a fim de que nós possamos replicar, reproduzir, ampliar e transcender esse movimento para toda a sociedade. Não nos basta esse momento, mantenhamos-nos atentos e, mais do que isso, reprodutores desse momento por todos os momentos em que nós precisaremos. A Justiça do Trabalho tem razão de ser e nós haveremos de manter essa razão de ser com a nossa unidade e a nossa vigilância. Muito obrigado a todos. Salva de palmas. Amigos, fotografem, bombe as redes sociais. Eu quero apresentar para vocês agora a presidente eleita da subseção lá de Santo André, uma querida amiga, doutora Andréa Tartucci. A palavra é sua. Bom dia, meus amigos e amigas. Santo André aqui hoje representando a advocacia andreense para manifestar seu apoio incondicional ao movimento contra a extinção da Justiça do Trabalho. Contra o movimento da Justiça do Trabalho, que é uma verdadeira afronta aos direitos sociais, a conquista que nosso país teve depois de tantas reivindicações. Meus amigos e minhas amigas, esse retrocesso nós não podemos permitir. Não a reinstituição, sim a reinstituição do Ministério do Trabalho, porque lá é onde que nós podemos ter efetivação dos nossos direitos. Extinguir o Ministério do Trabalho, extinguir a Justiça do Trabalho é dizer não ao valor social do trabalhador, é dizer não à paz social. Meus amigos e minhas amigas, estejamos juntos, unidos, fortes, advocacia, entidades de classes, sindicatos, reunidos aqui para juntos combatermos toda forma de retrocesso social. Não ao retrocesso, não à extinção, e viva a advocacia e viva o trabalhador! Gente, só mais 3 falas, a gente encerra. Vai ter esse momento dos balões, que é um momento simbólico de lançamento do movimento em defesa da Justiça do Trabalho. E depois a gente vai fazer um momento ali na frente do fórum, cada um e cada uma aqui pegando no braço do outro, em sinal também, em simbologia de defesa da Justiça do Trabalho. Erlon, sobe aqui, por favor. Aqui, eu vou passar aqui. Doutor Léo Sica, do Movimento 123, vai dar a vocês uma palavrinha de 2 minutos. É uma alegria, a palavra é sua. Bem menos que 2 minutos, porque o calor está forte. 3 coisas eu gostaria de falar em nome do Movimento 123, da advocacia. Primeiro, celebrar a força da advocacia, que numa segunda de manhã, debaixo de sol escaldante, está aqui lotando a avenida, como há muito tempo não se vê a advocacia fazer. Parabéns para a advocacia de São Paulo, parabéns para a advocacia nacional. Segundo, para dizer que nenhuma reforma relevante pode ser feita sem que a advocacia seja ouvida e participe. E nós estamos aqui para reafirmar isso. Essa reforma que se inicia, ela mais uma vez passa por cima da advocacia. E nós não vamos deixar a advocacia não ser ouvida. E por fim, para dizer que a Justiça do Trabalho é o núcleo de estabilidade, de pacificação social. Sempre foi o local preferencial de manutenção da coesão social, e nós estamos aqui para lutar pela essencialidade da advocacia, pela essencialidade da Justiça do Trabalho e para o nosso papel como defensor das vias de acesso à justiça. E a Justiça do Trabalho é um dos principais canais de acesso à justiça do nosso país, que nós não vamos deixar perecer. Um forte abraço para todo mundo. Vamos lá. Doutora Milene vai dar uma palavra, a Secumano vai dar uma palavra para vocês. Quem veio com ela aí, vamos lá, faz barulho! Bom dia a todos. Como vice-presidente da OAB de Mogi, em nome do Dr. Disseu e de toda a diretoria, e como professora de Direito do Trabalho há décadas, manifestamos apoio em relação a esse grande movimento em prol da Justiça do Trabalho. Não ao retrocesso social e o direito do trabalho, acima de tudo, porque mesmo aquele que não milita na área trabalhista, recebe os seus honorários da Justiça do Trabalho e paga as suas contas. Que viva a Justiça do Trabalho, compartilhe essa ideia nas redes sociais. Muito grata pela presença de todos. Quero agora chamar, antes do Dr. Peter Souza, Dr. Antônio Ruiz Filho, que vai também falar para vocês rapidamente, e é uma alegria que ele esteja conosco. Bom dia a todos. Em primeiro lugar,
Eu queria cumprimentar a Associação dos Advogados Trabalhistas por esse movimento grandioso que hoje se inicia neste ato. Queria ser breve, muito breve, para dizer duas palavras. A primeira é que eu sou advogado da área criminal. E alguém poderá se perguntar, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu sou advogado e essa é uma luta da advocacia. Hoje são os advogados trabalhistas e a Justiça do Trabalho. Amanhã serão os criminalistas e a Justiça Criminal. E depois será todo o povo brasileiro. E para finalizar, eu queria dizer que a audiência pública não atrapalha, mas o foro democrático para essa luta é aqui, na frente da Justiça do Trabalho. Muito obrigado e parabéns a todos. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Peter. Daqui a pouco o Moisés e o Henrique, o Tiago, desculpa, Tiago. O Tiago, oficial de justiça, você veio aqui advogado, juiz, oficial de justiça, agente público, todos no mesmo sentimento. Queria apresentar a você, Peter Souza, presidente da Subseção Santana. Um abraço aos colegas que estão de lá. A palavra é sua, 2 minutos. Bom dia a todos. Em nome da Subseção Santana, representando aqui na Zona Norte aproximadamente 6.000 advogados e advogadas, gostaria de dizer que a extinção da Justiça do Trabalho não deve e não vai acontecer, porque é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Gostaria de parabenizar a doutora Sara e todas as entidades pelo ato que horas realiza. Gostaria de dizer, presidente Jair Bolsonaro, que aqui nesta casa, enquanto em muitas casas da advocacia trabalhista e do direito do trabalho espalhados por esse Brasil, vários trabalhadores vêm aqui reparar os seus direitos, buscar os seus direitos, e essa vida não pode ser bloqueada. E, presidente Jair Bolsonaro, se Deus é acima de tudo, a OAB diz que a Justiça do Trabalho não deve ser extinta. Viva a Justiça do Trabalho! Obrigado, gente. Passando agora para a doutora Milene, diretora do Fórum da Zona Sul Trabalhista. Bom dia pessoal. Que ato lindo, parabéns. Parabéns a todos vocês. Doutora Milene, eu já quero de antemão agradecê-la, porque foi das primeiras a redesignar todas as audiências para possibilitar que os nossos colegas pudessem aqui estar presentes. Alguns ainda para audiências na Zona Leste e Zona Sul, aqui não puderam estar, mas nos sentimos representados por você, que teve esse gesto para com a advocacia. Muito obrigada, presidente. Parabéns à Associação dos Advogados Trabalhistas, à Matra 2, ao Sintrajude, todas as organizações que estão aqui representando a voz do povo. E a voz do povo diz: nós queremos justiça do trabalho. Eu não estou falando apenas como uma juíza que judica há 24 anos e que sabe que mais de 50% dos processos que eu atuo diariamente, eles versam sobre verbas trabalhistas não pagas. Esse é o depoimento da juíza, mas eu vou falar de uma mulher negra que nasceu na periferia da Zona Sul e que conhece as dificuldades dos trabalhadores e também dos pequenos empresários. A Justiça do Trabalho não representa apenas um lado, ela representa trabalhadores, representa empregadores, e a todos interessam a existência da Justiça do Trabalho. Quando você é pobre e você perde o seu emprego, e você não tem, o empregador simplesmente não te paga as suas verbas rescisórias, você não pode pedir empréstimo no banco, você já está negativado, você não tem linha de crédito, você não tem parente para te emprestar. Então, para a população mais pobre, é essencial que exista a Justiça do Trabalho. Tem empregadores que também têm perguntado para mim: mas doutora, vai extinguir a Justiça do Trabalho? A gente precisa ter um canal para poder resolver nossos problemas.
Mas agora, como cada um vai poder portar 4 armas, se você não tem justiça do trabalho, então faça até trabalho. Não é? É importante a todos que esse movimento ele continue, ele cresça e mostre ao Brasil inteiro a importância e a força da justiça do trabalho, tanto para trabalhadores como para empresas. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Passando para o doutor Fred da MB. Bom dia, pessoal. Quero dizer que é uma grande honra para a Associação dos Magistrados Brasileiros participar deste evento. A Associação dos Magistrados Brasileiros reúne juízes federais, trabalhistas e juízes de direito no Brasil. Nós estamos aqui ao lado dos nossos colegas, dos nossos amigos, advogados trabalhistas, servidores do Poder Judiciário e juízes do trabalho. A Associação dos Magistrados Brasileiros sequer trabalha com a hipótese de extinção da Justiça do Trabalho. Considera essencial a Justiça do Trabalho para todo o sistema de justiça, para a cidadania no Brasil. Muito grato pela atenção, obrigado a todos pela presença, estamos juntos nesse movimento. Olha quem está aqui, nossas meninas da limpeza, do fórum, é uma honra. Esse ato é de vocês, é para vocês. Pessoal, a gente está chegando no final das falas, tem só mais uma entidade para falar. Eu queria agradecer a presença e o apoio de algumas entidades que estão aqui, que não falaram. A CGTB está ali, pessoal. A Senab, a CTB, pessoal da UMES, Sinacef, sindicato parceiro nosso que está aí também, CMB. Desculpa se alguma entidade não foi mencionada aqui. CNAB, é isso aí. Essa luta está apenas começando. Hoje é o primeiro dia, é o primeiro ato. Estamos fundando um movimento em defesa da justiça do trabalho. Pessoal, daqui a pouco a gente vai soltar os balões aqui na frente. Quem está aí no fórum, quem está na frente do prédio, quiser vir aqui para a rua para fazer parte desse ato, vem para cá para a gente soltar os balões todo mundo junto. E a gente pede, a gente vai soltar aqui. A ideia é o seguinte, depois eu vou chamar o Adilson para falar pela federação, depois a Sara vai ler o manifesto, né, do Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho, e a gente solta o balão, não solta ainda não, vamos segurar. Por fim, a gente toca o hino nacional como forma de reapropriar o verde e amarelo, que é dos trabalhadores e não desses doidos que estão lá. Seguinte, não deixe lixo no chão. Não deixe o lixo no chão. Recolha o lixo, é muito importante. Beleza? Depois das... Conduzir um ato assim é difícil, mas estamos todo mundo junto. O movimento vai ser o seguinte. A FENAJUF vai falar aqui, como Federação dos Servidores Públicos, os servidores do Judiciário. Depois, a gente vai ler o manifesto do movimento. Vamos soltar as bexigas depois do manifesto. Vai ter o hino nacional. E por fim, a gente faz o nosso movimento, a nossa foto em frente ao fórum. Aí a gente vai conduzindo aqui pelo microfone. Tudo bem? O ato já está acabando ao final. Vamos com calma, tranquilidade. Ninguém vai embora. É a corrente. No final a gente termina o ato com uma corrente em frente ao fórum. Beleza? Gostaria de chamar o Adilson Rodrigues, coordenador geral aí da nossa federação. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar em nome da Federação dos Servidores do Judiciário Federal em todo o país. A nossa entidade congrega 29 sindicatos em todos os estados do país, que abarcam os servidores da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e do Ministério Público da União nos seus vários ramos. A nossa tarefa e missão de vida é buscar bem servir a população na sua busca por direitos. E este ato que visa dar início a um movimento em defesa dos direitos fundamentais da nossa população não poderia acontecer sem a nossa presença e sem a nossa contribuição. Neste exato instante, de um extremo ao outro do país, nós estamos organizando atos conjuntos com a advocacia, com a magistratura, com os procuradores do trabalho,
com todos os lutadores sociais compromissados em afirmar direitos, em cavar trincheiras unitárias, para impedir que o retrocesso eleitoral que saiu das urnas em outubro venha confirmar-se em retrocesso social. Não permitiremos retrocesso de direitos. Nós, que já resistimos a outras investidas, a outras tentativas de desmonte da justiça do trabalho, como se deu no trâmite da reforma do judiciário, mais uma vez estaremos entrincheirados, unidos e de braços dados com todos que têm compromisso com direitos fundamentais da cidadania e dos trabalhadores. Faço minhas palavras de todos que falaram aqui antes, e em nome de todos os nossos, de um extremo a outro do país, chamo para fortalecer essa luta que está só começando e que vai desdobrar-se em muitas outras atividades. A próxima, para concluir, já está convocada em comum acordo com todas as entidades compromissadas. Em 5 de fevereiro, em Brasília, Distrito Federal. Estamos todos convocados, todos chamados a unir forças e impedir qualquer tentativa de desmonte de direitos da justiça do trabalho ou qualquer instituição fundamental para garantir a cidadania brasileira. Vamos à luta, vamos unidos, vamos em frente. Obrigado, Adilson, pela FENAJUF. Finalizando o ato, gente, agora a Sara, presidenta da Associação de Advogados Trabalhistas, vai ler um manifesto de lançamento e logo depois o Farley, presidente da Amatra, irá conduzir o processo de jogada de bexiga, todos juntos lançando o movimento em defesa da justiça do trabalho. Sara. Este é o início deste movimento. Este é apenas o primeiro ato de muitos que estão por vir. Não vamos recuar. Aqui leio o manifesto do movimento em defesa da Constituição e da Justiça do Trabalho. E quero estar ao lado do Farley, da Matra 2, também da Matra 15 e do Henrique, do Sintrajude e do Tiago, porque juntos, com essa união, é que foi possível a criação deste movimento e a elaboração de todo esse ato. Manifesto. Em momentos de crise econômica, de consequente instabilidade política e social, as instituições democráticas correm perigo. Independente de posição ou afinidade partidária, é preciso evitar, em situações como tais, que a busca de saídas mirabolantes, que partem de avaliações pessoais, quase sempre parciais e incompletas, conduzam a sociedade a experiências degradantes dos valores humanos, dura e historicamente conquistados. Consideramos, pois, necessário e urgente nos colocarmos de forma expressa e intransigente em defesa da ordem jurídica e democrática concebida no Pacto de 1988, que deu origem à vigente Constituição da República Federativa do Brasil. Para tanto, não podemos abrir mão dos direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais, fixados na Constituição, cuja efetividade é dependente da preservação de todas as instituições que foram criadas na mesma Carta, exatamente para fazer valer estes direitos. O ataque à justiça do trabalho, baseado em inverdades, é uma afronta velada à ordem democrática e à prevalência da Constituição Federal. Sua eventual extinção representaria não apenas o fim da eficácia dos direitos trabalhistas, o que já é bastante grave, mas também a abertura para um experimento antidemocrático e ditatorial. Por isso, conclamamos a todas as pessoas que buscam, cotidianamente, em seus diversos campos de atuação, construir um país mais justo, sem corrupção, baseado no império da lei e da ética, assim como na essencialidade dos direitos humanos e fundamentais, para que se unam a esse movimento em defesa inconstitucional, incondicional da Constituição, simbolizada neste instante na rejeição
veemente a qualquer tipo de iniciativa que almeje extinguir ou mesmo fragilizar a justiça do trabalho. Pessoal, agora a gente indo para o encerramento, eu vou pedir a gentileza de que abaixem os guarda-chuvas, as bandeiras, todas as bexigas em posição. Nós vamos fazer uma contagem regressiva de lançamento do ato e do movimento em defesa da justiça do trabalho. Depois nós vamos fazer o hino nacional brasileiro e por fim a corrente em volta do prédio da Justiça do Trabalho. Vamos lá, por favor, abaixa as bandeiras, os guarda-chuvas. Vamos lá. Quem quiser gravar agora a posição. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Está lançado um movimento em defesa da justiça do trabalho! Jair Bolsonaro, o brasileiro quer justiça do trabalho! Jair Bolsonaro, o brasileiro quer justiça do trabalho! Jair Bolsonaro, o brasileiro quer justiça do trabalho! Muito obrigado, pessoal! Agora nós vamos cantar o hino nacional brasileiro. Pessoal, a gente pede para não dispersar, que a foto mais importante vai ser um abraço no fórum. A gente quer fazer uma corrente humana na frente das escadarias. Vai tocar o hino agora, depois do hino vamos todo mundo ali na frente do fórum, pode ser? Isso é muito importante.